Oi, meu nome é Jade e eu moro no deserto do Negev, em Israel, há um ano. No vídeo de hoje, eu vou te contar qual é a melhor época para você vir para Israel, na minha opinião. Uma coisa que você tem que levar em consideração é o clima, porque aqui em Israel a gente tem as 4 estações do ano. Só que no verão é muito quente, especialmente no sul do país, porque é a parte deserta, né? Então, assim, ano passado, 2019, a gente pegou 41 graus aqui no sul de Israel. Então, se você vem nessa época, que é ali entre de junho a agosto, é muito quente. Então, se você gosta de calor, se você está acostumado a fazer programação com clima muito quente e muito seco, não tem problema para você. Mas se você não tem costume de ter essa temperatura, eu acho melhor você não vir entre junho e agosto. Ao mesmo tempo, no inverno aqui é muito frio. Para vocês terem noção, no norte do país tem um lugar que neva, que é no Monte Hermon. Então, por aí você tira. Para mim, que não tenho muito costume com frio, aqui é muito frio no inverno. Chega aqui no sul de Israel, onde eu moro, chega a dar 2, 3 graus no inverno ou menos. Isso eu tô falando o que eu já peguei, mas já tiveram invernos mais frios aqui. O inverno aqui, ele começa mais ou menos em dezembro e vai mais ou menos até fevereiro. Então, o que eu falo para as pessoas que pretendem vir para Israel é: venham na primavera ou no outono. A primavera varia de março até maio, mais ou menos, que tem um clima bem agradável, e o outono é ali de setembro até mais ou menos novembro. Então, você consegue fazer todas as atividades, tanto as atividades no deserto, que tem que caminhar porque não tem muito sol e ainda é frio, então você não sofre muito com a temperatura, quanto as atividades que são mais no norte do país, porque também ainda não está muito frio e nem está muito quente. Então, você consegue fazer bastante atividade ao ar livre sem sofrer muito com a temperatura. Outra coisa que você precisa prestar atenção antes de vir para Israel são os feriados, porque alguns feriados aqui, eles fecham tudo. Não funciona ônibus, não funciona comércio. Então, se você vem nesse período dos feriados, pode acontecer de você perder um dia da sua viagem porque você não tem como sair de casa ou porque os lugares para onde você pretende ir tá fechado. Você pode verificar os feriados no site, em qualquer site na internet. Você digita feriados em Israel e o ano que você pretende vir, e você vai ver que tem alguns feriados que são feriados nacionais e uns feriados que são de observância. Os feriados nacionais, para tudo. Transporte público, locais públicos, tudo para. Então, você precisa ver se o dia que você vai chegar em Israel ou durante o período que você vai estar aqui, se vai ter algum feriado nacional. Porque, por exemplo, se o seu voo chega num dia de feriado nacional, você não vai ter transporte público. Daí, você precisa pagar um táxi para te levar para o hotel ou para o lugar onde você vai ficar. Então, é bom prestar atenção nesse pequeno detalhe. E tem um detalhe super importante para você que pretende utilizar o transporte público em Israel. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, que é o Shabat, que é o dia de descanso, não tem transporte público. Então, se você pretende utilizar o transporte público, fique ciente que do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado não tem transporte público. E a grande maioria dos comércios também estarão fechados nesse período. Somente algumas poucas linhas de ônibus, eu acredito que só em Tel Aviv, não tenho certeza, mas algumas linhas em Tel Aviv ainda funcionam no Shabat, mas não é todo o transporte público. Se você pretende utilizar o transporte público em Israel, você pode fazer esse cartãozinho aqui, que chama Rav-Kav.
Esse cartão você consegue fazer tanto na estação de ônibus quanto na estação de trem. Você utiliza esse cartãozinho nos ônibus para pagar a sua passagem. Então, o que você faz? Você faz o cartão, você coloca dinheiro dentro desse cartão e aí você tem a possibilidade de fazer planos. Tem o plano diário, tem um plano semanal, tem um plano mensal. Tem planos para uma região específica de Israel. Se você vai, por exemplo, para o norte e você está partindo do centro ou do sul, você consegue fazer um plano que sai mais barato do que você fazer pagar a sua passagem avulsa. Pagar a sua passagem avulsa. Essas são as minhas dicas e eu espero ter te ajudado. Comenta aqui embaixo pra mim se você já veio em Israel, se você gostou, se você não veio, se você pretende vir e se essas dicas te ajudaram. E se faltou alguma coisa, coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Muito obrigada e assiste os vídeos do canal e até a próxima!